Agora, essa saída do Neymar é complicada, embora o Neymar estivesse numa fase muito ruim. O Neymar está jogando muito mal. Quando o Diniz falou que não foi pela saída dele que jogou mal, é uma verdade. O Neymar está numa fase muito ruim, acho até que está fora de forma, no meu conceito ele está fora de forma. Veja, eu não discuto, ontem nós falamos aqui, é Neymar e os outros. Mesmo acima... Não, e a fase do Neymar é péssima. Péssima. Talvez a pior da vida dele. Pior da vida dele, mesmo provavelmente. Assim, eles dizem que não, mas mesmo acima do peso, como eu acho que ele está, não está bem fisicamente, eu acredito nisso. Ele não está bem. Mas ainda assim, você não pode deixar de convocar o Neymar. Agora, com essa contusão, acho que a coisa vai mudar. Mas, mais uma. Ontem eu vi uma estatística aí, foram 17 contusões depois do Covid. 17. Quer dizer, cara, não há corpo que resista. São contusões, aí tem a interrupção, o cara não treina, não é isso? E tem outra coisa, outro dado importante, Asmar e meus amigos, de todos os jogos feitos pelo PSG durante o período Neymar, ele não esteve presente em 50%. 50%. Por vários motivos. Por vários. Contusão, suspensão, rota de colisão com alguém, sei lá, não importa, ficar no banco. 50%. Não é brincadeira. Um jogador com esse talento, por isso que a palavra desperdício na carreira do Neymar, eu acho que ela é muito presente. É muito presente, por vários motivos. Mas é muito presente. É o grande jogador e agora está fora de combate mais uma vez. E isso, né, já assustava. Porque o principal jogador da seleção brasileira está numa fase ruim. Está numa fase muito ruim. O principal jogador da seleção brasileira está jogando na Arábia Saudita, que é um nível de pelada. Eu estava até falando isso ontem na live lá do meu canal, porque a Arábia Saudita, né, até contratou muito atacante, meia, mas você vê as defesas desses campeonatos, são horrorosas. Levaram pouco exagero, foi o Laporte, campeão. Mas são bem ruins, eu vejo tabela assim, em cima de defesa que você fala, caramba, parece que sou eu marcando. É um outro nível. Um futebol amadorzaço. É um futebol amador. Aí amador que trouxe profissionais com renome, é isso. E todo mundo quer ganhar o dinheiro. Já fica fora de forma, né, Flávio? Já fica fora de forma. Ainda mais depois de uma lesão como essa, claro que a gente sabe que o Neymar tem seu staff próprio, mas é outra coisa você se recuperar lá num Paris Saint-Germain, num Barcelona, ele não vai ficar e se recuperar no Al Hilal. Não vai ficar na Arábia, não vai. Com certeza não. O Flávio, acha que vão tirar ele de lá, ele vai... Acho. Flávio, mas aí vai se recuperar no Brasil. Mas aí ou no Catar, que é muito bom, tem uma medicina de alto nível, todo mundo fala. O que me surpreende esse negócio de estar fora de forma e tudo, eu falei ontem aqui no programa, Tico, eu tava vendo na beirada do campo, tava o Ricardo Rosa. Vocês conhecem, trabalhou no Corinthians um tempão. É o preparador físico particular do Neymar. Do Neymar e da seleção. A seleção cai a comissão técnica do Tite, vai o Fábio agora, vai o auxiliar do Tite, o filho, César Sampaio. E o Ricardo Rosa, ele fica, o Tafarel não tá. O Ricardo Rosa continua na seleção e é que cuida do Neymar. Ele é o cara do Neymar. Já pensou se cada jogador leva o seu cara para a seleção, professor? Ele tem a oportunidade de trabalhar no dia a dia com o Neymar ainda na seleção. Cuida do Neymar no dia a dia, Flávio. Então não é para estar assim tão fora de forma. Você viu o que eu tô falando? Ele tem lá, o Jorge Jesus tem sua comissão técnica lá. Tem lá, e o Neymar tem a dele também por fora, que é o Ricardo Rosa. Quando eu venho para a seleção, eu ainda trago o meu. Todo mundo que é da comissão técnica saiu do Tite. Eu vi lá, o Ricardo Rosa era do Tite também. Ontem eu vi ele à beira do campo com o Diniz. Então não era para estar tão assim fora de forma, não. Porque você vê essa... Não, mas eu acho que o jogo também colabora muito, Vamp. O jogo é outra velocidade de jogo, é outro dinamismo, é diferente. Agora sim. Isso é óbvio, reflete. Aí que eu falo, agora a parte tática. O que eu vi ontem? Você pegar o Neymar e o Rodrigo, botar pra buscar a bola no pé do Marquinhos, isso é coisa de maluco, pô. Sai jogando. Uma coisa é o Ganso. O Ganso não tem a dinâmica, joga ali com o Diniz. Se botar o Ganso pra trabalhar hoje com o Cudê, com o Mano Menezes, vai com o Diniz, ele vai fazer aquele jogo que o
Mas o Neymar ainda não tá na hora de ir lá pra trás, pegar a bola. O Marquinhos tem que ir lá na frente, né? Esse é o. Não, mas você viu, não, mas nós assistimos o jogo, você viu quantas vezes o Neymar tava na cabeça da área, aonde é que é o Casimiro que tem que dar aquela saída ali. Que é pra fazer. O Neymar. E te falo mais. Juntar, né? Aonde ele machuca, o lance que ele machuca. Aquele negócio de drible necessário, onde a gente sempre fala isso, né? Ele pegou a bola bem lá atrás, ele ia se chocar com três não era pra machucar, mas tinha 3 uruguaios com ele. Ele passou no primeiro, aí quando ele tosse, tinha mais longe, 2, né? Bem longe. Pegou. E não foi só ele, não. O Rodrigo também ia buscar a bola lá atrás. Uma coisa é juntar, vir todo mundo junto. É que eles estão acostumados no posicional, aí fica ali, então, isso vai tocar. O técnico tem outra ideia do jogo. A gente vai trazer aqui meu irmão, Gustavo Asmar, ortopedista especializado, né? Doutor José. Em medicina esportiva. Vanderlei mandando um abraço pro José Asmar, que também é ortopedista, meu pai, é o mestre do meu irmão. Agora, Gu, falando sobre essa situação do Neymar, né? Porque não saíram os exames ainda. O Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, não afirma nada antes dos exames, mas a imagem é feia e o Neymar sai chorando e sai do estádio imobilizado. Pela imagem, dá para você imaginar o que aconteceu e quais seriam os tempos de recuperação e as lesões possíveis ali? E, além disso, qual seria mais grave, né? Quanto tempo o Neymar pode ficar fora dos gramados? Boa tarde, Gustavo Asmar. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aí, colegas da mesa. Vejo vocês todo dia, inclusive na viagem que eu fiz agora com as crianças. É um prazer participar do programa no Dia dos Médicos. Então, se cair a ligação aqui de paciente ligando que o telefone não parou o dia inteiro hoje, parabenizando pelo dia. A lesão do Neymar, né, o mecanismo de trauma, ele faz uma flexão do tronco com uma rotação do joelho. Isso é clássico das lesões ligamentares, principalmente do cruzado anterior. Se ele teve ou não teve a lesão do ligamento cruzado, realmente o Lasmar está certo, só com os exames de imagem. Mas o mecanismo de trauma clássico é de ligamento cruzado anterior, que pode estar associado com lesões do menisco medial, lesões do colateral medial, que são estruturas da parte de dentro do joelho, que também sofrem nesse mecanismo de trauma. E o que eu acho mais importante a gente citar, que a gente vê, estava vendo o programa, foi perfeita a colocação que o Neymar jogou 50% dos jogos do PSG. Isso porque a gente sabe que o principal fator de risco para ter uma lesão é ter uma lesão prévia. Eu estava vendo, antes de entrar com vocês aqui, pelo Transfer Market, que o Neymar em 2021 e 2022, na temporada, ficou 110 jogos sem jogar. Na temporada 22-23, 135 jogos sem jogar. E nessa temporada ele já estava com lesão muscular há 30 dias e agora, se for confirmada uma lesão do ligamento cruzado anterior, ele ficaria cerca de 6 meses parado. E nesse ano que passou, ele ainda fez uma cirurgia do tornozelo, que ele perderia a mobilidade articular do tornozelo, que seria um fator de risco a mais para ele não ter um bom equilíbrio e fazer uma lesão do cruzado anterior. Então, assim, não tem como confirmar, mas o mecanismo de trauma é de uma lesão ligamentar, principalmente do ligamento cruzado. Flexão de tronco, porque você não tem, às vezes, uma força na musculatura do abdômen, do core, do glúteo, e rotação. Aí você tem diversos fatores, né? Pode ser pisar num buraco? Pode, não parece o caso do Neymar. Pode ser pela preparação física dele, que depois de tanto tempo parado, ele perdeu uma força dessa musculatura abdominal, da capacidade dos músculos da coxa de frenarem o movimento, de frear? Pode. Outra causa que a gente vê bastante, que é o estresse, né? Quando a pessoa está muito estressada, tem diversos trabalhos com atletas universitários americanos que na semana de prova, ou quando eles dormem pior, você tem um risco maior de lesão. E a gente vê o Neymar, teve um filho agora, brigou com o presidente da CBF, tacaram pipoca. Eu vi até no programa que o Vampeta disse que ele fez de tudo para tomar o terceiro amarelo e não jogar. Então você tem uma série de fatores... Tá no Léo Dias direto aí, a esposa grávida dele, tem tudo isso também. Então, todos os fatores extracampo, tanto de preparação física quanto de questões mentais relacionadas ao estresse, se ele tiver acompanhamento psicológico ou não, isso não garante uma pessoa não ter estresse, a gente sabe disso. Tudo isso pode aumentar o risco dessa lesão que o Neymar teve. Então, isso vale até, trazer até a polêmica agora que tem do Bruno Henrique, se deve assinar, se não deve assinar.
Como é que a gente vai... e você vê depois também o documentário do Beckham na Netflix, né, o Ferguson, a capacidade dele de administrar um elenco, essa gestão. Tudo isso vai impactar na performance dos atletas. Então, infelizmente, eu acredito que o Neymar deva ficar uns 6 meses sem jogar bola, 6 a 9 meses sem jogar bola, se confirmar essa lesão do ligamento cruzado anterior. Olha aí, ó, alguém tem mais alguma pergunta? Só deixando claro, você vê como a família é toda estudiosa, né? Não, você vê que ele vê artigos, ele vê documentos. É que nem eu. É estudioso. Parabéns, doutor. Achei que você ia estar agora lutando lá no tatame, sei lá, catame. Depois ia comer um açaí. Pô. Hoje não. Hoje ele me avisou na véspera, Vampeta. Ele me ligou ontem. Ó, Gustavo, entre meio-dia, 2 horas e 20 anos. Então eu operei de manhã, programei tudo, vou levar a criança do colégio 1 e trabalhar à tarde. Parabéns aí pelo dia do médico. Parabéns aí, Gustavo Asmar, meu irmão. Parabéns, José Asmar Filho, meu pai, que eu também amo muito, que também é médico. E parabéns a todos os médicos aí do Brasil, claro que pode. Ovelha negra, deixa eu falar com a ovelha boa. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa história do estresse estar relacionado a uma contusão. O Neymar é um cara que vive, né, tendo essa super exposição. Aparentemente ele leva isso muito bem. Talvez não leve tão bem assim. Nos últimos tempos, o Vanderlei falou 17 lesões pós-pandemia. Não é normal, né, doutor? Não é normal. Primeiro a gente sabe, questão física. O principal fator de risco de lesão no esporte, corrida, futebol, NFL, todos têm uma lesão prévia, porque você perde a capacidade de controle do seu corpo, né? Se um tornozelo não funciona bem, essa energia vai dissipar em algum lugar, e pode ser no joelho, como foi no caso. Não estou falando que esse caso especificamente tem essa relação, mas aumenta o risco. Em relação ao estresse, eu faço muito análises biomecânicas na minha clínica, e eu toda semana estou fazendo um salto em plataforma de força, que eu vejo a velocidade que eu pulo, o tempo que eu fico fora do solo, como é a minha aterrissagem. E o esporte que eu faço, como o Vampeta falou atualmente, é o jiu-jitsu, que eu não uso tanto essa potência do salto. Mas é impressionante como semanas que eu opero muito mais, que eu trabalho muito, que eu tenho algumas questões de problemas com meus filhos de saúde, como o meu reflexo de aterrissagem piora. Então, em mim, eu tendo esses dados, por isso que é tão importante a fisiologia, a gente escutar os departamentos médicos do clube. Em mim, o que interfere muito não é força e potência. O que interfere em mim é reflexo. Já outros atletas, você vê uma queda de rendimento, uma queda de performance muito grande num período de estresse. Primeiro, você começa a dormir pior, você vai ter toda uma alteração hormonal relacionada ao estresse. Piora o sono, alteração de melatonina, cortisol, reflexo, tudo isso vai aumentar o risco de lesão, sem sombra de dúvida, do atleta. O Vanderlei quer fazer uma pergunta, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode fazer, Vander. Doutor Gustavo, boa tarde. A pergunta é simples. Seguindo essa linha de que ele pode ficar alguns meses afastado, tentando se recuperar o mais rapidamente possível, quando a recuperação é longa, para atleta que está acostumado a jogar, a participar, atleta importante, há o risco da cabeça pirar, né? Sai do palco, a recuperação parece que não prospera, o tempo não passa. Como tratar isso também? Aí seria muito mais com acompanhamento com o psicólogo, né? Mas aí eu vi você falando também, mas eu não sei se foi aqui que ele não queria o acompanhamento psicológico na seleção. Eu vi tantos programas de ontem para hoje que o Neymar não é tão a favor, mas posso estar um pouco equivocado com essa questão. Mas principal é ter o acompanhamento psicológico. Outra coisa, a gente não pode esquecer que ele foi contratado para jogar numa liga que muito desse salário dele está relacionado com a imagem. Então, provavelmente ele vai ter que estar postando jogos, postando a liga, e como isso vai interferir nessa capacidade mental dele de não estar jogando. Ele vai estar na Arábia Saudita durante essa recuperação, ele vai ficar no Brasil, aqui na casa que ele tem, ele vai para um centro na Europa. Então, tudo isso tem que ver, se for cirúrgico realmente, onde é que ele vai operar? Ele vai fazer no tornozelo, como foi a cirurgia no Catar, vai vir operar no Brasil. Então, é uma série de fatores que a gente tem que ver para entender essa reabilitação. Mas é muito importante. Lesão ligamentar, a cirurgia é apenas o início do tratamento. Os 6 aos 9 meses seguintes são fundamentais para o sucesso terapêutico. Não adianta nada a cirurgia ser um sucesso se a reabilitação dele, se ele ficar com desequilíbrio muscular, se ele perder arco de movimento do joelho, se ele perder força, se ele perder potência.
aí vai aumentar de novo o risco de lesões. E ó, eu quero agradecer ao Gustavo Asmar e agradecer também ao chat, ao Flávio do Futevôlei, que é unanimidade. Agora virou moda. Todo mundo falando que eu sou o único burro da família. Olha que beleza. Não, tô aqui pra te defender. Não. Olha isso. Eu não permito. É mole? De jeito nenhum. Falar que eu sou o burro da família. Jamais. Eu defendo você com a minha própria vida. Eu também. Aí não. Na frente, não. Aí não. É isso. Somos todos estudiosos, todos estudamos muito na família Asmar. Começa a exagerar, que a defesa cai. Uma boa tarde, Gu. Obrigado aí pela sua participação. Esclareceu muita coisa. Manda um beijão pra todo mundo aí. Lipinho, Flávia, Luli, Pedrinho. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Boa tarde, boa tarde. Obrigado aí pela participação. Olha aí, ó, Gustavo Asmar esclarecendo tudo. É bom ver como uma família estudada, Ai, meu Deus, faz a diferença. Ai, meu Deus. É bom ver que quem estuda chega. Eu sou a prova disso na família Asmar. Pelo menos quando for, olha aquele médico para ir visitar. Que é isso, irmão? Quando tiver. Que é isso? Quietinho, viu? Agora, Tem médico para ir lá cuidar. o que ele fala aí sobre o Neymar é preocupante se a gente for pensar num ciclo de Copa do Mundo, né? Sem dúvida. Se for ligamento e o Neymar com todas essas lesões aí, 17 lesões desde a pandemia, é preocupante. Será que o Neymar vai chegar a ponto de ser o cara da seleção brasileira numa Copa do Mundo? Porque na Arábia eu nem falo nada. Nem precisa ser tanto também para jogar na Arábia. Agora, a preocupação é a seleção, que não tem ainda um grande nome para substituir o Neymar. É uma dúvida, né? Sempre é uma dúvida. O doutor Gustavo deixou, ele não pode dizer que... Talvez não tenha... O Bruno Henrique, por exemplo, não tenha mais contusões sérias ou preocupantes. Mas pode ter. Então, isso não se sabe. O Neymar já não é mais nenhum sub-12. Né? Não é mais nenhum menino, a gente brinca, né? Nosso menino e tal, mas não é mais nenhum menino. Essas contusões são preocupantes. Se ele ficar... Pra você, não. Pai infeliz. O Flávio é do menino dele sempre. Eu sei. Pra mim será uma eterna criança. Isso é verdade. Não, mas é verdade. Então, o tempo passou e ele tem um histórico de contusões. É óbvio que depois de 6 meses, se ele estiver inteiro, ele é importante para a seleção brasileira. Eu repito, esse número é importante. Nós temos 32 meses da seleção brasileira. Então, 32, você tira 6... Tá certo? E tem tempo de entrar em forma e ser útil para uma competição curta, como é a seleção, a Copa do Mundo. E eu acho que ele vai jogar a Copa, a gente espera isso, que jogue bem, mas que ele está vivendo um momento absolutamente complicado na carreira, não é nenhuma descoberta na pólvora. Agora,